Vocês lembram quando a gente dizia que a PEC do teto era a PEC da morte? Pois é. Quando a gente alertava que a lei do teto de gastos seria uma lei de morte, a gente nem sonhava que viria por aí uma pandemia para, infelizmente, intensificar essas políticas de morte que a gente já vivenciava. No entanto, nessa época, diversos economistas ortodoxos, liberais, colunistas por aí, muito menos explicitamente grosseiros ou truculentos do que o Bolsonaro, gostavam de dizer que isso era um absurdo, isso era exagero, isso era uma coisa ridícula dizer política de morte ou PEC da morte. Porque, na verdade, isso era responsabilidade fiscal, isso traria de volta a credibilidade, isso era um alinhamento às boas práticas internacionais. Eles, inclusive, continuam com esse discurso, mesmo querendo colocar, por diversas vezes aí, uma diferenciação com relação ao Bolsonaro ou criminalizar as práticas dele com relação à pandemia, à vacina, eles continuam intensificando o discurso da austeridade. Inclusive colocando como contrapartida de um auxílio emergencial mínimo no meio da pandemia, que vai ser aí na média, R$250 por pessoa, a intensificação dessas políticas. PEC emergencial nada tem a ver com auxílio emergencial, porque ela já estava colocada por Paulo Guedes desde 2019 como a tentativa de arrematar o que a lei do teto de gastos começou. Já estava colocada desde 2019, a PEC emergencial, a PEC de desvinculação dos fundos públicos e a PEC do Pacto Federativo, e agora está sendo imposta como chantagem em troca do auxílio emergencial. A primeira grande mentira é esse nome, PEC emergencial, que nada tem a ver com auxílio emergencial, mas sim com uma suposta emergência fiscal que estaríamos vivendo, né? Isso só se configura, essa ideia de emergência fiscal, dentro da ideologia dessas pessoas que defendem lei do teto de gastos e austeridade fiscal. A grande mentira fundamental é de que existe uma dívida descontrolada e que necessita ser paga. É tão fundacional para a austeridade essa mentira que eles têm que, o tempo inteiro, esconder uma diferenciação básica e primária entre dívida interna e dívida externa. Sendo esses economistas pessoas estudadas, que muitas vezes têm mestrado, doutorado e que estão aí, às vezes, ocupando cargos no governo, é de se espantar que eles não saibam uma simples diferenciação entre dívida externa e dívida interna. Mas você pega, por exemplo, um livro, que eu vou dar aqui uma anti-recomendação. Isso daqui é uma anti-recomendação de um livro muito ruim, não leia. Na verdade, leia se você quiser saber a fundo todas essas mentiras que nos contam. Tem, por exemplo, esse livro, cujo subtítulo é Da Contabilidade Criativa ao Resgate da Credibilidade. Poderia muito bem ser trocado por Do Golpe à PEC da Morte. Mas nesse livro e em muitos outros que são aí do mainstream da economia, você passa o livro inteiro sem ter essa diferenciação básica e primária entre dívida interna e dívida externa. E isso é fundamental para o discurso, porque daí a gente assimila, né, que dívida externa, que foi uma coisa que a gente viveu muito e da qual eles retomam o tempo inteiro da hiperinflação dos anos 80, das crises de dívida pelas quais passamos, tudo isso se baseava em dívida externa. E aí eles remetem sempre e recorrentemente a esse passado para justificar a austeridade, sendo que atualmente toda a nossa dívida é denominada na nossa própria moeda, na moeda que nós emitimos. E aí, dívida interna, inclusive, é um nome muito ruim. Fica aí uma sugestão, né, para nós, economistas, e para o futuro da nossa profissão, repensarmos esse nome. Porque dívida interna, na verdade, é criação de moeda. Dívida interna é dinheiro na forma remunerada. Se o governo, por exemplo, arrecadasse tudo o que ele gasta, teria muito menos moeda circulando na economia. Se isso acontecesse, por exemplo, no tempo zero, né, o governo emite gastos e depois ele arrecada tudo de volta,
ninguém ia ter dinheiro na economia. Então é natural que uma economia capitalista com dinheiro moderno, que não é mais baseado em lastro como ouro, né, um lastro físico, você não vai lá e troca seu dinheiro por X pepitas de ouro. Então esse dinheiro é baseado em dívida, então é natural que essa dívida aumente conforme é a necessidade da economia, a necessidade monetária da economia. Se o governo arrecada tudo e não gasta, quem tem menos dinheiro somos nós. Então, numa crise, justamente o que o governo deve fazer é ter mais déficits, é gastar. E isso não implica em nada o risco fiscal dele. E aí o tempo inteiro se coloca essa confusão nesses livros ortodoxos também, de que o aumento do risco fiscal faria com que as pessoas parassem de emprestar para o governo. E isso é uma mentira, isso também não acontece, o governo sempre consegue rolar a sua dívida a taxa de juros que ele deseja. O máximo que pode acontecer é ele mudar o perfil dessa dívida. Essa é a grande mentira que baseia todo o discurso da austeridade. E aí a gente já falou, né, como que a austeridade é funcional à classe dominante em diversos aspectos, tá? No vídeo passado isso. E isso vai sendo intensificado, e isso fica muito claro, por exemplo, na PEC emergencial, que foi agora para a votação na Câmara, mesmo com toda a disputa política aí, que conseguiu retirar os pontos mais prejudiciais, que seria a retirada do mínimo em saúde e educação, redução de salário de jornada do funcionalismo, mesmo assim fica uma condicionalidade o tempo inteiro de que se você atinge certo patamar de dívida ou se você atinge certo patamar de despesas obrigatórias dentro do que já está estabelecido no teto, que é uma espécie de teto dentro do teto, você daí ativa gatilhos que vão impedir aumento de salário para o funcionalismo, né? Vão impedir mais contratação, vão impedir aumento de despesas obrigatórias ou criação de novas despesas. Então, num momento desse, a gente vê o quanto que a gente depende do serviço público. E serviço público ficam sempre dizendo do salário do juiz e daqueles que ganham muito bem, mas a gente sabe que a grande maioria do serviço público é professor, profissional de saúde, pessoas que, na verdade, prestam serviços essenciais para a sociedade e que têm uma remuneração que não é condizente com o que eles deveriam ganhar. E ainda mais num contexto onde a gente tem aí preços dos alimentos disparando, preços dos combustíveis disparando, e essas pessoas que estão justamente ali na linha de frente, essas pessoas que necessitam nesse momento de mais remuneração e de uma segurança mínima para exercer os seus trabalhos, vão ficar mais prejudicadas. Para além disso, passaram dispositivos que obrigam os fundos públicos com superávit, ou seja, aqueles fundos que constitucionalmente a gente, enquanto sociedade, decidiu destinar dinheiro para eles, para formar um investimento de longo prazo em áreas fundamentais, esses fundos vão ter que repassar o seu superávit. Então, os precatórios também, que geralmente são pessoas que têm processos judiciais ganhos com o governo, mas que daí não são as pessoas ricas que ganham com toda a austeridade, elas também foram prejudicadas. Agora o governo vai ter um tempo de 5 anos para postergar mais ainda esse valor que precisa ser pago. E muita gente morre aí esperando receber de volta esses precatórios do governo. Mas veja só que engraçado, isso daí não acarreta um suposto risco fiscal ou de insolvência do governo ou de credibilidade do governo, e nem o risco que a população corre de morrer porque o governo não provê serviços básicos assistenciais, leitos de UTI, vacina, oxigênio, remédios. Isso daí nada acarreta um risco, mas sim seria um risco o governo extrapolar um limite X totalmente arbitrário de uma dívida na moeda que ele próprio emite. Essa é a grande mentira que está sendo contada reiteradamente
há muito tempo e com mais força desde 2015, depois com o golpe e depois com o governo Bolsonaro. E a gente tem que dizer não a todas essas mentiras, principalmente porque aqueles que hoje se colocam contra Bolsonaro, porque é muito fácil nesse momento estar contra Bolsonaro e existem dividendos políticos que você ganha se colocando contra ele, foram os mesmos que apoiaram todas essas políticas de morte, apoiaram o projeto de Paulo Guedes e inclusive votaram sim em Bolsonaro para que esse projeto fosse passado. A gente tem que estar muito atento que a austeridade é contrária a um projeto popular. A austeridade nunca vai satisfazer os anseios da população. Ela vai deixar a população mais amíngua, ela vai ser retomada com mais força depois que a pandemia passar, porque vai ser uma contrapartida às mínimas concessões que fizeram agora. E um novo governo pode vir aí com uma cara muito mais palatável, muito mais bonitinho, com um discurso que é supostamente técnico, para intensificar essas políticas de morte que já vem nos matando muito antes da pandemia.